Boa noite. A paz do Senhor. O Senhor vai falar com muita gente hoje. Amém? Vamos começar a ler um texto que está no Evangelho conforme escreveu Mateus capítulo 19, versículo 30. Controle o lugar que fica bom em você. Vê o lugar que fica bom em você. Tá ventando aí? Aí tá bom. Pode ser indo? Pode ser. Obrigado. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 19. É João. João. João capítulo 19, versículo 30. Pode ser, ô Cris. Está escrito nesse versículo assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vou ler de novo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Poder sentar. Orar pelos dízimos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a cada pessoa que dizimou e ofertou aqui. Senhor, abençoa cada família, Senhor, que ofertou, que dizimou. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, jamais permita que falte o alimento, Senhor, em nenhum desses lares, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, Senhor, em todas as áreas, inclusive nessa área financeira, Senhor. O que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa frase que Jesus fala, a última frase que ele fala, sua vida está consumado. Essa frase, ela tem um grande significado e ela significa, na verdade, o sucesso de uma vida aqui na terra. Quem dera que todas as pessoas ao final da vida pudessem repetir essa frase: está consumado. Porque quando Jesus fala está consumado, Jesus está afirmando que ele veio aqui na terra, cumpriu um propósito, e ao final da sua vida esse propósito está cumprido, esse propósito está realizado. Ou seja, cada uma das coisas que ele veio aqui fazer, e até aquela última alma que ele ganha ali na cruz, aquela alma fazia parte do propósito dele aqui na terra, e quando ele ganha aquela alma, é das últimas coisas que ele faz, aquilo fazia parte do propósito dele aqui na vida. E se ele não ganha aquela alma, ele não poderia dizer está consumado, porque o consumado significa está pronto, está concluído, está terminado. Então, quando eu falo que quem dera que todas as pessoas ao final da vida pudessem repetir essa frase, significa que o ideal seria que todas as pessoas ao final da vida delas, elas cumprissem o propósito de Deus aqui na terra, elas vivessem aquilo para o qual elas foram criadas, elas realizassem aquilo para o qual elas foram projetadas. Deus, ele cria um propósito e ele cria uma pessoa que encaixa perfeitamente dentro desse propósito,
para que essa pessoa venha aqui na terra e viva esse propósito. O Senhor Jesus, Ele veio aqui para viver um propósito. A principal coisa para a qual Ele veio aqui na terra foi morrer na cruz. E só Ele era capaz de fazer isso. Ninguém mais, nenhuma outra pessoa que nasceu ou morreu ao longo de toda a história da humanidade teria capacidade de fazer esse sacrifício, de cumprir esse propósito. Mas o propósito de Deus na nossa vida é assim: existe um propósito para o qual eu também nasci, e existe um propósito para o qual você também nasceu. Existe uma coisa que você tem que fazer, e existe uma coisa, essa coisa que você veio fazer, você foi projetado para fazer essa coisa. O seu propósito, o encaixe dele na sua vida é tão perfeito que só você cabe nesse propósito. Só você cabe no propósito para o qual Deus te criou. Ninguém mais é capaz de viver o seu propósito, porque você é único, você foi projetado para fazer isso. Deus prepara você, projeta você, prepara você para viver esse propósito e prepara o mundo à sua volta para te receber, para que você cumpra esse propósito. As coisas à sua volta foram preparadas para você realizar esse propósito. A palavra fala que João Batista, ele foi mandado antes de Jesus para ele preparar o terreno, né, para que Jesus pregasse o evangelho, né? Ele batiza Jesus e daí se inicia o ministério de Jesus, né? Mas não apenas isso. Antes de João Batista, Deus prepara o mundo para a vinda de Jesus. Existiu um homem chamado Alexandre da Macedônia. Esse homem dominou o mundo. Ele dominou o mundo. E uma das coisas que esse homem fez foi espalhar o grego para todo o mundo. Todo o mundo civilizado da época de Jesus falava o grego. O grego era naquela época como o inglês hoje. Se você falar inglês, você chega em qualquer lugar do mundo e você se comunica. Naquela época, o grego era esse idioma. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego, porque todo o mundo conseguia se comunicar através do grego. E mais do que isso, Alexandre, além dele espalhar o grego pelo mundo, ele constrói muitas estradas, muitas pontes. Ele cria uma rede de comunicação entre Israel, entre Jerusalém e o resto do mundo. Tanto é que no dia de Pentecostes está escrito que tinha pessoas ali no dia de Pentecostes de todos os lugares do mundo. Por quê? Porque Alexandre preparou o mundo para isso. Alexandre ligou o mundo para isso. Ou seja, Alexandre foi uma das pessoas que preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Só que você também, existiram pessoas que prepararam coisas para que você vivesse o seu propósito aqui na terra. Um propósito único, que só você é capaz de cumprir ele. Um outro homem na Bíblia que fala algo parecido, bem próximo do que Jesus fala, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao final da vida dele, ele fala: combati o bom combate, cumpri a carreira. Ou seja, eu também realizei aquilo para o qual, após a minha conversão, eu fui levantado para realizar. Ou seja, ele, assim como Jesus, ele cumpre esse propósito. Jesus, na sua perfeição, na sua plenitude. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele vive
esse propósito. O sucesso na vida diante de Deus consiste numa coisa: o sucesso de qualquer pessoa perante Deus consiste em você simplesmente viver esse propósito para o qual Deus preparou você. E o fracasso na sua vida significa você viver uma outra história que não foi a história que Deus criou para você. Você pode chegar aqui na terra e você ser milionário, você ser famoso, você ser um cara poderoso, mas se aquilo não for o propósito de Deus para a sua vida vai ser uma vida de fracasso. Sucesso diante de Deus é você viver o propósito para o qual você foi criado. O fracasso é você viver uma outra história que você mesmo criou, que é da sua cabeça. Está escrito no Salmos 139, 16. Está escrito o seguinte: Salmo 139, está escrito assim, ó: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vou ler de novo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, ainda no útero, a sua história estava sendo escrita. Antes de você nascer, a sua história já estava escrita. Quando não havia nada, a sua história já estava escrita. Assim como a história de Jesus Cristo já estava escrita. Todos os profetas do Velho Testamento profetizaram e falaram acerca do que Jesus viria e faria aqui na terra, né? Isaías profetizou, e é como se ele tivesse visto um DVD do que Jesus passou aqui. Ele descreve detalhadamente, nitidamente, tudo o que aconteceu com Jesus. Mas para cada um de nós tem uma história escrita. Aí você se pergunta: mas e aquelas pessoas que estão no crime, e aquelas pessoas que estão nas drogas, aquelas pessoas que estão na prostituição? Eu te respondo da seguinte forma: Jesus, diante da cruz, Jesus ora ao Pai a seguinte oração. Jesus fala assim, ó: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a sua vontade. Ou seja, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a sua vontade. O que significa isso, gente? Jesus, estava escrito uma história para ele, para que ele morresse na cruz, mas ele não era obrigado a viver essa história, não. A história que o Senhor escreveu para você, o fato do Senhor ter escrito essa história, você escolhe viver essa história ou não. Dia a dia você faz escolhas. O Senhor fala várias vezes, nós nos deparamos com as escolhas todos os dias. O Senhor fala várias vezes, o Senhor fala para: eis que ponho de ti a vida e a morte. É você que escolhe, é você que define
que decide se vai viver a história que Deus criou para você, ou se você quer criar uma outra história para você. Qual história você quer viver? Você quer viver o propósito de Deus? Você quer viver aquilo para o qual você foi criado e você foi projetado para fazer? Ou você quer criar uma outra história na sua cabeça? Ou você se acha esperto, inteligente demais para você escrever uma outra história? A escolha é sua. A escolha é sua, Patrick. Você não é obrigado a viver a história que o Senhor escreveu para você. Amém, igreja? A igreja está entendendo a mensagem? Você não é obrigado a viver a história que o Senhor escreveu para você. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 21. Vou ler a partir do 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Está escrito assim, ó: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Vou ler o versículo 21 de novo. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? O profeta Eliseu, quando ele toma conhecimento do propósito de Deus na vida dele, que a partir daquele momento ele se tornaria um profeta de Deus, ele se desliga do passado dele. De que forma que ele desliga? Ele pega a junta de bois dele e ele mata os bois e ele queima os carros de bois. Ou seja, ele não iria voltar mais a tocar junta de bois. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida, coisas essas que vão nos impedir ou nos atrapalhar de viver o propósito de Deus na nossa vida. Qual que é o meu propósito? Onde eu vou chegar? O que vai me ajudar no meu propósito? O que vai me atrapalhar no meu propósito? O que não é útil nessa minha viagem? O que não é útil nessa minha viagem? Aquilo que não é útil eu vou abrir mão. Aquilo que não é útil nessa minha viagem em direção ao propósito de Deus na minha vida, eu vou abrir mão daquilo. E se tiver que eu destruir aquilo, eu vou ter que destruir aquilo. Porque no momento de fraqueza eu posso retornar à junta de bois. Quando eu cheguei na igreja, gente, há vários anos atrás,
eu mexia com pirataria. E o pastor Geraldo virou para mim e falou assim: ó, você não pode mexer com isso não, isso está errado aí. E eu me deparei com a seguinte situação. Eu morava e trabalhava num lugar e a minha luz estava cortada e eu devia 2 meses de aluguel. E o dia que o pastor falou isso comigo, eu pensei assim: tá errado, eu vou parar. Mas aí tinha a seguinte situação: eu tinha 1000 par de cabedal de tênis para fazer. E eu pensei o seguinte: eu estou nessa pitimba mesmo, eu tenho que fazer esses tênis. E eu pensei assim: eu vou ouvir o conselho do pastor Geraldo, mas e essa questão desses 1000 par de cabedais que eu tenho, o que eu vou fazer com eles? Aí eu pensei assim: eu vou fazer esse negócio aí. E antes de eu conversar com o pastor Geraldo, eu pensei assim: eu vou perguntar para ele o que eu faço com esses 1000 pares de cabedais. Se ele falar comigo que não é para me fazer, eu vou falar com ele assim: para o senhor é fácil eu falar isso, né? Porque a situação do senhor é uma, a minha é outra. Cheguei preparado para conversar com ele, mas lá no fundo eu sabia que eu não podia fazer isso. Aí um dia, domingo, depois da escola dominical, eu cheguei perto dele, falei assim: hoje eu pego ele. Ele é muito esperto, mas eu vou pegar ele hoje. Eu disse: pastor Geraldo, o senhor falou que é para me parar com aquilo, mas eu tenho 1000 par de cabedal para fazer e eu estou precisando de dinheiro. O que o senhor acha que eu devo fazer com esses 1000 pares? Aí o pastor Geraldo deu um sorriso assim e falou assim: que Deus colocar no seu coração, você faz. Aí eu fui para casa e falei: eu não vou fazer isso não, eu vou vender esse negócio. Vou vender esses cabelos. Eu não posso fazer, mas eu vendo. Cheguei em casa, algumas pessoas já ouviram essa história. Cheguei em casa, esse barracão que eu morava, liguei a televisão assim e deitei na minha cama. Quando eu liguei a televisão e deitei na cama tinha um cara pregando lá. Aí o cara virou para mim e falou assim: você que está deitado na sua cama aí. Eu olhei assim, só era eu, só tinha eu. Aí o cara falou assim: eu vou contar uma história para você. E ele falou assim: ó, tinha um cara que o camarada se converteu numa determinada igreja, e nessa igreja que ele converteu, eles ensinaram para ele que assistir televisão é pecado. E esse camarada, com muita temor de Deus, ele pensou assim: eu não vou assistir televisão mais, televisão é pecado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa televisão e vou vender essa televisão. Então, o que eu ia fazer com os tênis? Eu ia vender meus tênis. Só que aí, na hora, o camarada pensou assim: eu vou vender a televisão. Ele pensou assim: mas se eu não posso assistir televisão, que é pecado, os outros também não podem assistir não. Eu não vou vender essa televisão não. O cara pegou a televisão e quebrou a televisão. Aí eu pensei assim: eu estou lascado. Aí eu e Patriquinha ali, né, Patrick? Você lembra, Patrick? Nós colocamos fogo nesses par de tênis. Eu não queria correr o risco de eu fraquejar e voltar a mexer com aquilo. Eu entendi na hora da minha conversão que o propósito de Deus na minha vida era muito maior do que aquilo.
eu queimei minha junta de bois. Eu botei fogo na minha junta de bois, para mim não voltar atrás. E talvez você está aqui hoje, você converteu, e talvez tem vários anos que você se converteu, mas tem coisas que você precisa botar fogo, tem coisas que você tem que abrir mão, e até hoje você não conseguiu se desligar disso. Você está carregando essa tralha, e essa tralha está sendo um peso para você chegar ao propósito de Deus na sua vida. Com essa tralha, com esse passado, talvez nunca você vai cumprir o propósito de Deus. Nunca. Você acha que Deus vai quebrar seu galho, que Deus vai abrir uma exceção para você, mas Ele não vai abrir exceção. Se você não botar fogo nessa junta de bois, o propósito de Deus na sua vida não vai cumprir. Faz um balanço da sua vida. O que é necessário para você cumprir o propósito de Deus na sua vida? Para nós alcançarmos propósito, qualquer área da nossa vida, esse propósito ele tem que ser um foco, de tal forma que nós tenhamos um olhar claro, nítido, sobre aquilo que é útil e aquilo que não é útil para o cumprimento desse propósito. Isso serve em qualquer área da sua vida, não é só na sua vida espiritual, não é só na sua vida religiosa, não, é em qualquer coisa que você se propõe a fazer, aquilo que não for útil tem que ser descartado. Eu estava lembrando de uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, depois que os Estados Unidos foi atacado pelo Japão, o governo americano decidiu bombardear Tóquio, a capital do Japão. E o plano era o seguinte: os aviões iriam partir de um porta-aviões americano a uma certa distância do Japão, e eles teriam que chegar a Tóquio, bombardear Tóquio, e depois eles iriam passar do Japão, chegar na China e pousar na China e pronto. Só que a viagem era muito longa, e o combustível, a capacidade de combustível daqueles aviões, a conta não fechava. Aí o que os americanos fizeram? Eles pegaram esses aviões bombardeiros e tudo que tinha nos aviões que era desnecessário em relação a esse propósito, eles descartaram os aviões. Eles quase que desmontaram os aviões. Eles tiraram todo o armamento do avião, as metralhadoras, canhão, tudo que tinha nos aviões, peças lá que eles achavam que não seria útil, porque o avião só teria que fazer essa viagem e pronto, só teria que cumprir. Tudo eles tiraram do avião, equipamentos pessoais, tudo que não era, que poderia atrapalhar a chegada dos aviões a Tóquio, eles tiraram dos aviões. E eles fizeram isso e chegaram a Tóquio e alcançaram o objetivo deles. Mas eles levaram apenas o que era útil ao cumprimento do propósito. Eliseu, a partir daquele dia, Eliseu levou só o que era útil ao cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Eliseu abriu mão do restante das coisas. O que você está carregando? O que está no seu ombro aí? O que está na sua casa que faz parte do seu passado, que está atrapalhando você chegar ao propósito de Deus? Vou fazer uma pergunta de uma outra forma. O que faz parte da sua vida hoje que não te ajuda a chegar ao propósito de Deus? Tudo que não te ajuda a chegar a esse propósito é desnecessário. Tudo que não contribui para a chegada sua a esse propósito é inútil. Tudo
que não ajuda a chegar a esse propósito de Deus na sua vida, é desnecessário, é descartável. Faz um balanço da sua vida aí. Quem quer cumprir o propósito de Deus na vida dele? Quem quer viver o propósito de Deus na sua vida? O propósito de Deus, gente, ele não tem uma idade definida para ele se cumprir na vida da pessoa. O propósito de Deus Deus não definiu como regra uma idade específica para esse propósito se cumprir. Jeremias, ainda criança, Deus o chama como profeta, e ele fala com Deus: eu sou uma criança, e Deus fala: não fale que você é uma criança. Ou seja, o propósito de Deus na vida dele é que ele se tornasse um profeta de Deus, e Deus o chama ainda criança para cumprir esse propósito. O propósito de José, o propósito de Deus na vida de José é que ele governasse o Egito, governasse a maior nação do mundo naquela época. O propósito dele se cumpriu aos 30 anos de idade. Se o propósito se cumpriu aos 30 anos, significa que de onde José saiu para cumprir o propósito de Deus, gente? Onde José estava quando ele saiu para cumprir o propósito de Deus? Onde, gente? Onde, igreja? Onde? No hotel? Onde? Numa prisão. Significa que o dia que ele fez 30 anos, ele estava dentro de um presídio. E quando nós fazemos aniversário, né, toda passagem de ano e toda vez que a gente faz aniversário, a gente faz um balanço da nossa vida, né? E José tinha uma promessa de Deus. Deus mostrou para ele que ele seria grande, que ele seria exaltado. Ele tinha 17 anos, parece. E o dia que ele faz 30 anos, ele está dentro de uma cadeia. Talvez no seu último aniversário você fez um balanço da sua vida e você pensou e você imaginou: pô, o propósito de Deus na minha vida, será que o propósito é isso? Será que o propósito de Deus na minha vida é eu viver isso que eu estou vivendo nesse aniversário? Olha para você ver, José fez aniversário dentro de uma cadeia. José fez aniversário e completou 30 anos dentro de uma cadeia. O propósito ainda não tinha se cumprido na vida dele, mas alguns meses depois o propósito se cumpre. No seu último aniversário, qual foi o balanço da sua vida? Nessa passagem de ano agora, qual que é o balanço que você vai fazer da sua vida? Qual que é a situação que você está vivendo e qual que é o propósito de Deus na sua vida? José estava dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão muito pior do que as prisões que nós temos hoje. Mas ali, de alguma forma, o Senhor o preparou para ele se tornar governador do Egito. Significa que a minha trajetória, a sua trajetória até o propósito de Deus, aparentemente, ela não tem nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. Aparentemente. Aquele homem, os retoques nele, o acabamento nele, para ele se tornar governador do Egito, foi feito dentro de uma prisão. E talvez o momento atual que você está vivendo, você está pensando assim: o lugar que eu estou trabalhando, a situação que eu estou vivendo, qual que é a utilidade disso?
Qual que é o propósito disso? Você pode estar sendo preparado para viver o propósito de Deus na sua vida. Davi, no momento que Davi foi chamado para ser ungido rei de Israel, o que Davi estava fazendo? Cuidando de ovelhas. Era o caçula. O cara estava cuidando de ovelhas e o cara é chamado para ser ungido rei de Israel. O que tem a ver cuidar de ovelhas com governar uma nação? Não sei, mas o Senhor sabe. Não sei, mas tem uma razão. A sua trajetória, ela te prepara para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. A sua trajetória, ela é feita, quando é na direção de Deus, para te preparar, para te colocar pronto, para que na hora que chegue o propósito, você se encaixe nesse propósito como nenhuma outra pessoa. No momento que o exército de Israel é afrontado por Golias, talvez mais de 1 milhão de soldados ali, e ninguém tem a coragem de enfrentar Golias, e Davi, quando ele vê aquele camarada grande ali, ele fala o seguinte: eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, esse camarada é fácil. Ou seja, aquele serviço dele, cuidar de ovelhas ali, ele estava sendo preparado para aquele dia. Ele estava sendo preparado para ele ser rei de Israel ali naquele lugar. Talvez você está vivendo experiências hoje que você não entende as razões, que você não entende os motivos, mas é a sua preparação para o cumprimento dos propósitos de Deus em sua vida. E como eu falei aqui, o tempo, a idade do cumprimento, ela não tem uma regra definida. Moisés foi liderar o povo da saída do Egito até Israel aos 80 anos de idade. Até os 80 anos tinha acontecido nada na vida daquele homem. Um homem que até os 40 anos passou pela melhor preparação que alguém pudesse passar. A palavra fala que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ou seja, ele entendia, ele era um general, ele entendia de guerra, ele entendia de engenharia, ele entendia de medicina. Ou seja, todo esse conhecimento, essa tecnologia que os egípcios tinham naquela época, Moisés detinha esse conhecimento. Mas aos 40 anos, ele ainda não estava pronto. Talvez no mundo de hoje não exista um homem com o nível de preparação de Moisés naquela época, mas ainda assim ele não estava pronto. E onde que ele foi preparado? No deserto, cuidando de animais. É lá que ele recebe o acabamento final, o polimento, pastor Jonas? Passa uma lima fina, uma lixa fina assim, bem fininha, passa um pano para dar aquele retoque final, para daí ele está pronto para viver o propósito de Deus na vida dele. No deserto, cuidando de animais. E animal faz tanta sujeira, né, gente? Animal cheira tão mal. Ou seja, a nossa escola nem sempre ela é muito agradável. Aquela escola verdadeira, aquela que nos prepara
para o propósito de Deus, muitas vezes ela não é agradável, muitas vezes ela não tem cheiro bom, muitas vezes o trabalho não é leve, mas é a preparação.